Fala, rapaziada, que fala o Tony. Sábado que os 4 semifinalistas de Champions League jogaram. E dentre eles só 2 venceram. Dois que inclusive estão na mesma chave, que é Barcelona e Inter. Antes de tudo, vou pedir para que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o canal a crescer e também esse vídeo a chegar para mais pessoas, para a gente fazer uma comunidade forte aqui no YouTube. Como eu estou lá no TikTok, tem 2.000 e pouquinhas pessoas lá, então segue lá também. Isso ajuda também. Bora começar então sobre os times que jogaram primeiro. Arsenal e Paris Saint-Germain. PSG enfrentou o Strasbourg, mas o PSG colocou um time totalmente reserva, pensando em enfrentar o Arsenal já na quarta-feira, né? O PSG não só teve de titular o Doué e também o Doué que entrou no meio do jogo e o João Neves. João Neves entrou, jogou e saiu para a entrada do Fabian Ruiz, que é outro titular. Então, o Luiz Henrique soube fazer aquela rotação que ele queria. Mas ainda assim o PSG perdeu por 2-1 contra o Strasbourg. O Strasbourg que é um bom time, um time que tem vários jogadores do Chelsea, do Brighton, do Southampton e do Nottingham Forest. É um time que tem muito jogador aí de equipes inglesas emprestados no seu elenco. Aqui tá rasgado, eu nem vi, puta que pariu. Daí, perdi o raciocínio. Sim. O Strasbourg jogou muito bem, principalmente o André Santos e o Le Marchal, se eu não estou enganado. O nome do cara é esse. Fez um belíssimo gol, que foi o segundo gol do Strasbourg. O PSG diminuiu com o Barcola, mas ainda assim não foi o suficiente. O Gonçalo Ramos ainda teve uma chance ali, mas o Petrovic, que é o goleiro que é emprestado do Chelsea para o Strasbourg, fez uma ótima defesa. O Gonçalo Ramos que foi bancado pelo o Luiz Henrique, mas que não faz uma boa temporada não. É o 9 do PSG, é o camisa 9 escolhido pelo Luiz Henrique para ficar ali como centroavante da equipe, mas não está correspondendo não. Assim como o Colomoni não correspondeu, né? Colomoni foi para a Juventus. E o Gonçalo Ramos continuou. Mas ainda assim o PSG perdeu, conseguiu revezar os seus titulares ali, então o PSG não faz nem tanta diferença assim perder na Ligue 1, porque já é campeão francês, então pouco importa. Só perdeu, isso daí não impacta diretamente em nada, praticamente o trabalho do Luiz Henrique. Pelo menos não externamente, porque internamente o Luiz Henrique vai cobrar dos seus jogadores, óbvio. Ele não ficou com cara nada boa quando o PSG perdeu essa partida. E o Arsenal? O Arsenal já fez totalmente diferente do Paris Saint-Germain. Não poupou nenhum titular. Foi com todos. Declan Rice, Odegaard, tem o Partey que deve jogar agora contra o PSG. Martinelli, Trossard, Merino, todo mundo jogou. Sem exceção. Por quê? Porque ia enfrentar, assim como o PSG enfrentou o Strasbourg, que é um time que é pequeno, mas o seu técnico foi fazendo um bom trabalho, a equipe é bem treinada e tem bons jogadores. O Arsenal enfrentou o Bournemouth. O Bournemouth venceu por 2-1 o Arsenal de virada. O Arsenal abriu o placar com o Rice saindo ali na frente do Kepa e marcando o gol. Mas o Bournemouth conseguiu virar. O gol do Yus, zagueiro, que é muito querido pelas equipes grandes da Europa. Real Madrid, Juventus, Manchester United, Liverpool, todo mundo quer o Wilson. Inclusive o Chelsea também. Todo mundo quer o Wilson. Mas a gente não sabe ainda para onde ele vai. O Real Madrid é um dos favoritos para contratar o jogador espanhol, porque ele mesmo já falou que ficaria feliz em ir para o Real Madrid, e também o seu pai já falou isso, mas não tem nada concreto até esse momento. O Arsenal, eu não entendi nada, sinceramente, quando o Arteta escalou os seus jogadores titulares. Ele justificou dizendo que não, é para dar ritmo e acabou. Eles precisam jogar. Tá, eles vão jogar. Beleza. Ok, tá aí tudo bem. Mas a partir do momento que você perde, você condena tanto a sua primeira partida, porque o torcedor começa a pensar, pô, poderia ter já lá contra o West Ham, não foi? Acho que foi contra o West Ham. A última vez que o Arsenal jogou pela Premier League antes de jogar contra o PSG. Poderia... Foi contra o West Ham? Cacete, não lembro. Enfim. Antes da primeira partida, o Arsenal poderia dar uma revezada. Não revezou, ainda assim perdeu o jogo contra o PSG de 1-0. E não jogou nada. E agora, que seria a chance? Não. Beleza.
não consegui revezar os meus jogadores, vou colocar eles para se descansarem. E aí, na partida de volta, lá na França, e todo mundo 100%. Não. Ele ainda assim coloca sua mão no fogo, se expõe seus jogadores e prefere ir para a França desgastada ainda com a derrota pro Bournemouth no queixo. Rapaziada, é um erro gigantesco do Arteta, tá? Ele se queima com a diretoria, se queima com a torcida e também se queima com os jogadores. Por quê? Porque o Arteta já é falado que ele é um grandíssimo fracassado no Arsenal. Porque o Arsenal não ganhou título nenhum. Acho que ganhou uma Copa, uma FA Cup com ele e uma Community Shield. E mais nada. Não venceu mais nada com ele. Então, o Arteta tem que tomar cuidado com isso, porque senão pode estar jogando seu trabalho no ralo, tantos esses anos de Arsenal no ralo, porque fez uma escolha errada entre os jogos de ida e volta da Champions League. Mesmo achando que não vai acontecer, mas é uma possibilidade, principalmente se tratando da imprensa inglesa, que é uma imprensa muito filha da mãe. Muito, muito, muito. É uma empresa totalmente sacana, uma imprensa totalmente sacana, assim como é a espanhola. Fica muito em cima do jogador, do técnico e coloca muita mídia em cima de tudo aquilo que é, seja positivo, seja negativo. Não importa, principalmente num clube de Londres, que é a capital inglesa. Então, eu acho que o Arteta ele se expôs demais, sem necessidade. Já partindo para outra chave, a gente tem a Inter e o Barcelona. A Inter fez também o que o PSG fez. A Inter só colocou um jogador visto como titular nesse time, que é o Bisek. Começou essa partida, mas ainda assim saiu. Já a Inter venceu o seu jogo, como assim o Barcelona também venceu, né? A Inter foi time totalmente titular, só o Bisek. Não, a Inter foi totalmente time reserva, só o Bisek de titular jogando essa partida. Mas ainda assim venceu por 1-0, o gol do Aslani de pênalti. Jogou bem, travou o jogo, fez o jogo à sua maneira. Não precisou de velocidade, não precisou desgastar seus jogadores. Foi o jogo ali na boa. No segundo tempo colocou o Mkhitaryan, colocou a Cherby, mas ainda assim não precisou forçar. A Inter foi desses times o que mais ganhou tranquilo a sua partida. Também, né, pegou um adversário que é mais tranquilo também, que é o Chievo Verona. O PSG pegou o encardido Strasbourg, o Arsenal pegou o Bournemouth também encardido e a Inter pegou o Verona. Então a Inter venceu bem tranquilo. Tranquilo também seria o jogo do Barcelona, mas não foi, porque o Real Valladolid abre o placar e o Barcelona tem que apelar para Lamine Yamal depois que o Dani Rodrigues, jogador da base do Barcelona, que fez a primeira partida como titular nessa temporada e também no time principal dessa temporada, se lesionou o ombro e o Lamine Yamal tem que entrar logo no primeiro tempo. Depois, na volta para o segundo tempo, perdão, já já tem a entrada do Frank de Jong no lugar do Pedro e também a entrada do Rafinha. E o jogo vira para 2-1 para o Barcelona com um gol do Rafinha, numa bola que o goleiro espalma, mas sobra nos pés do Rafinha. E também num gol do Fermín López, que chutou da entrada da área na assistência do Gerard Martin. O Barcelona desses times, para vencer, foi o que mais forçou, porque precisou tirar do seu banco, tirar do seu conforto alguns atletas, precisou forçar o Real Valladolid, e ainda assim o Real Valladolid continuou pressionando, fazendo o Barcelona correr o jogo inteiro. O Real Valladolid jogando com linha baixa, o Barcelona com a linha alta, o Real Valladolid chutava a bola para frente, e aí os jogadores iam na velocidade, não tinham nada a perder mesmo, o time já estava rebaixado, e o Barcelona tinha que correr atrás. Esse foi o grande problema para Hans Flick. Mesmo que não impacte diretamente no jogo de terça-feira, porque se invertem os dias, né? O PSG jogou na terça nessa semana, então eles vão jogar na quarta. O Barcelona jogou contra a Inter na quarta, então eles vão jogar na terça. Ou seja, tem menos tempo ainda para se preparar para esse jogo de Champions e ainda tem que viajar para a Itália. Tudo bem. É uma viagem curta, na Europa é tudo muito rápido, são 2 horas da Espanha para a Itália, se eu não estou enganado. É coisa muito rápida, mas ainda assim é uma viagem de avião e desgasta qualquer pessoa. E com os jogadores não vai ser diferente. O Barça sofreu demais, sofreu desnecessariamente. O time venceu, isso daí dá um desafogo, fica 7 pontos na frente do Real Madrid. Então isso deixa a equipe bem mais tranquila também. Porém, o time teve que correr demais.
Isso daí é um problema. O De Jong correu demais, o Pedri, o Lamine Yamal, o Rafinha. Só o Ferran Torres que não jogou do trio titular, né? Porque o Lewandowski tá machucado. O Dani Olmo também entrou, teve que correr demais, não participou tanto do jogo, não teve tantas ações com bola, mas sem bola teve que voltar muito no meio campo. Foi um Barcelona que me decepcionou, porque eu achava que eles realmente iriam meio que largar o Campeonato Espanhol para tentar passar da Inter na quarta-feira. Porém, eu acho que o Hans Flick tem confiança que deve passar ainda assim da Inter. Então, veremos o que acontece. Essa foi a preparação dos times, dos principais times da Europa, que estão disputando agora a semifinal de Champions League e vão jogar nesse meio de semana, entre terça e quarta-feira. Qual é o seu time? Quero que você deixe aqui para mim, que você acha que vai para a final da Champions League, PSG, Arsenal, Inter ou Barcelona. Eu já deixo meu palpite, que é Barcelona não, Inter e Paris Saint-Germain. E veremos o que é que acontece, rapaziada. Terça-feira é logo ali, tá pertinho. Então veremos o que vai fazer. No mais, tamo junto, é isso. Ah, não. Falar só uma coisinha aqui. A Inter venceu, então o título do Napoli fica um pouquinho mais distante. Porque a Inter cola no Napoli de novo. Mas o Napoli, para perder o título, ainda tem que sofrer uma derrota e a Inter vencer, se eu não me engano, para ficar ali igual em números de pontos, se eu não estou enganado. O Barcelona está a 7 pontos do Real Madrid, mas o Real Madrid ainda joga amanhã. O PSG já é campeão da Liga Francesa e o Arsenal é o vice-campeão da Premier League. No mais, rapaziada, é isso. Tamo junto e até a próxima.